A bibliografia sobre o punk brasileiro cabe numa mão mesmo. Lógico, não estamos contando artigos, etc. Dá para colocar outros livros, mas essencialmente são poucos livros que foram publicados no Brasil desde então, o que é uma pena. Quer dizer, a gente precisou de muitos anos, quase 20 anos para ter um livro, por exemplo, como esse aqui, do Silvio Essinger, Punk, Anarquia Planetária e a Cena Brasileira. Quer dizer, é um livro que é de jornalismo objetivo, que procura informar sem muitas opiniões, mas informar mesmo historicamente, discograficamente, o que aconteceu no mundo com o advento do punk rock e capturou de maneira bastante correta o que aconteceu também na cena brasileira. Então, quer dizer, a gente precisou de quase 20 anos para ter um livro que tratasse de uma maneira também mais acessível o assunto do punk rock no Brasil. Mais acessível por quê? Porque a gente tinha já alguns livros publicados aí anos 80. Esse aqui é um dos clássicos, é o Movimento Punk na Cidade, a invasão das bandas sub, Janice Caiafa, que é uma tese, na verdade, transformada em livro, e o mesmo acontece com esses Cenas Juvenis, da Helena Wendel Abramo, que também tem um discurso um pouco mais acadêmico, por isso que a leitura fica um pouco mais difícil também para todo mundo mergulhar de cabeça no universo do punk, do que diz respeito ao lado musical e histórias, etc. São muito corretos também do ponto de vista da elaboração, mais uma vez, são teses, então você tem todo um discurso quase que programado. A tese implica em você abordar o assunto de determinadas maneiras. Então, esses são livros que são um pouquinho mais difíceis de você realmente capturar ali. Quer dizer, tem que ser lidos, tem um monte de informação, mas o do Silvio Essinger é um que tem um discurso mais objetivo, mais bacana. E é claro que a gente tem que considerar o clássico que é Punk, do Antônio Bivar, foi uma espécie de bíblia para todo mundo. Bivar, grande figura, uma série de serviços prestados, estava lá na Inglaterra, Isle of Wight, cruzou toda a rapaziada dos exilados, Caetano, tem um monte de história. Então, esse aqui, na verdade, ele informou com um pouco de paixão também o que estava acontecendo. Uma espécie de... panfletário em um certo sentido, mas também num sentido estético. Quer dizer, você percebe o entusiasmo dele. Isso aqui, certamente, foi um best-seller para todo mundo. Então, esses dois livros, o do Bivar e o do Essinger, são aqueles que têm um lado um pouco mais lúdico, digamos assim, e os outros dois são um pouco mais acadêmicos. Você junta aí, você tem um pouquinho da história do punk no Brasil. Mas certamente precisamos ainda de alguns grandes livros do punk brasileiro, porque tem muita história, você está vendo isso, né?